Boa tarde, meus amigos. Aqui é o psicanalista Mahab novamente, falando no meu canal Os Males da Vida, do YouTube, não é? E no último vídeo eu falei sobre a psicodependência, depois falei sobre um dos maiores males da alma humana hoje em dia é a depressão. Eu falei sobre a depressão. E eu vou continuar falando sobre a depressão pela segunda vez. Então, a depressão é um dos maiores sofrimentos hoje do ser humano, né? E nós vimos que, em primeiro plano, ela tem uma configuração de fontes que levam à depressão. Uma das configurações, uma das fontes, vamos dizer assim, principal, aquilo que já falei com vocês na primeira gravação, que é a psicodependência. Quer dizer, são pessoas que não desenvolveram bem a sua própria identidade e ficam refém, vamos dizer, bastante cativos da opinião dos outros a seu respeito, da imagem que os outros fazem deles, do que o outro pensa, do que o outro sente em relação a eles. Ou quando estão numa situação em que dependem de alguma coisa, principalmente, por exemplo, de prova, figura de autoridade, ou algum tipo de situação em que ele se sente de alguma forma insuficiente para lidar com a situação, ficar dependente, ele não desenvolveu essa segurança que nós chamamos de segurança ontológica da sua identidade própria para, de alguma forma, se adotar e não precisar dessa compulsão de ter um continente que seja com alguém, o colo da mamãe, ou alguém, ou pessoas ou instituições que lhe deem algum tipo de amparo e proteção. Essa pessoa se sente totalmente insegura, muito ansiosa, angustiada e tensa, e com isso ele começa de alguma forma a acumular raivas em relação à situação em que ele vive. Qualquer coisa é um acúmulo de raivas. Olha, nós sabemos que uma pessoa com raiva, né, é capaz de destruir alguém, matar alguém, enfim, agredir o mundo. Mas se a raiva para dentro, ela acaba agredindo a si mesmo. Quer dizer, a raiva é um processo autodestrutivo, só que é sentida como depressão, né? Quando a pessoa vai acumulando raivas, é sentida como depressão. A pessoa é levada a ficar mais em isolamento, não se relaciona bem afetivamente, não se relaciona bem com o seu trabalho, não se relaciona bem com as instituições, ele não tem zona de conforto, ele está sempre querendo fugir de alguma maneira, ou tem sono demais ou de menos, ou quer dormir demais, enfim, fugas da vida, né? Então, quer dizer, ele tem uma atitude interior em que ele não está bem com a vida, ele na verdade está em atrito, ele está de mal com a vida, ele rejeita, repulsa, repudia a vida. É claro que não é só a raiva que dispara esse tipo de depressão, né? Vamos dizer, você tem, vamos dizer assim, as perdas, né? A pessoa perdeu o emprego, perdeu um parente, perdeu um pai, uma mãe, um filho, etc., e não sabe lidar com essa sensação de perda. Isso pode levar à depressão, né? Eu também, as doenças, né? Doenças, por exemplo, principalmente da terceira idade, que podem levar a uma depressão que é justamente não saber lidar, não saber administrar essas doenças, essas perdas,
E também a depressão não tem só essa ontogênese, quer dizer, não é somente uma história pessoal, ela tem uma filogênese também, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa, o ser humano, antigamente vivia em grupo, ele vivia em tribo. E com isso ele era, de alguma forma, um membro de uma cultura, uma mini-cultura daquele grupo em que ele vive. E esse mini-grupo era o seu próprio continente, onde ele recebia, vamos dizer assim, teoricamente, todo o amparo que ele necessita. E isso ficou no inconsciente humano, isso se tornou uma coisa atávica, passando de pai para filho há milhares de anos. Além disso, nós vamos ver que essa depressão também tem a ver com a dificuldade imensa de lidar com a realidade, né? São pessoas que necessitam de ter um domínio total sobre aquilo que eles fazem, sobre aquilo que os outros pensam deles, a imagem que as pessoas pensam deles, ficam tão refém disso que entram realmente autoestima baixa, ansiedade maior, angústia, tensão, estresse, que leva justamente à depressão. Então eles não sabem também lidar com a frustração. A vida não é um mar de rosas, é cheia de desejos que não correspondem à realidade, principalmente a realidade do deprimido, né? E com isso ele tem ideias, vamos dizer assim, tem ideais muito distantes da sua própria realidade. O homem quer ser um super-homem, ele não corresponde a essa autoimagem que ele faz dele. A mulher quer ser uma mulher maravilha também, ela não corresponde a essa imagem que ela faz dela, e isso leva ela a se sentir diminuída, se sentir com autoestima bastante comprometido. E isso faz com que a raiva aumente e a dificuldade de relacionamentos, a dificuldade de existência também fica maior. Nós falaremos sobre isso também mais em outros vídeos, mas eu preciso que você se inscreva, né, nesse canal do YouTube, que eu estou fazendo os vídeos, né, a respeito dos males da alma, né, os males da alma, e para que esse vídeo possa, né, esse canal possa continuar, é necessário que você se inscreva nele, né, e com isso, evidentemente, esse canal vai se perpetuar e vai te trazer os benefícios que a psicoterapia, a psicanálise, a psicolinguística, a antropologia, enfim, a psicologia pode te ajudar. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Tchau.